Olha só, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que acompanha o nosso programa, você que acompanha a nossa programação aqui na IES TV. Eu sou o Lohan Menezes e trago para você o melhor do que tem na nossa televisão, né? Hoje eu trago para você informação no nosso Zapeando na TV para você. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa através das redes sociais no @IESTV Digital, @IESTV Digital. Para você que vem para cá, para você que vem com a gente, não esqueça que pelas redes sociais você consegue conferir o que já foi e o que está indo. É isso mesmo. Os nossos programas anteriores estão todos nas nossas redes sociais. É só você acompanhar por lá. Vamos começar, Léo? Vamos começar com o nosso Zapeando na TV. Hoje eu trago várias notícias para você, viu? Uma porção de notícias para você. Para começar, a Patrícia Poeta, a Globo, para salvar a Patrícia Poeta, ela vai criar um quadro de realização de sonhos no programa Encontro. No ar, desde julho, o Encontro com Patrícia Poeta caminha para se tornar cada vez mais um programa popular na Globo. Após investir pesado em casos policiais, uma das novidades da atração para o ano que vem é um quadro em que a apresentadora vai ajudar duas pessoas a realizar sonhos. O caso lembra o que o Gugu fazia durante mais de 15 anos aos domingos da TV brasileira. Chamado de Desejo Meu, o quadro consta no plano comercial do programa de variedades para 2023, ao qual o Notícias da TV, o site Notícias da TV, teve acesso, mas as novidades não vai ser tão cara quanto as famosas que o Gugu fazia, ou seja, vão ser algo mais simples e mais barato. Patrícia Poeta só vai realizar sonhos que não sejam materiais, ou seja, não haverá pedidos de casa própria, carros e afins. Abre aspas, o Desejo Meu realizará um sonho ou um desejo não material de duas pessoas. Uma delas podendo ser famosa. Pode ser um reencontro, um abraço, a história de uma fotografia, a explicação para um desencontro, uma carta que não chegou e etc. Na plateia estará a pessoa decisiva para realizar o desejo de outra da forma emocionante e surpreendente. Fecha aspas, diz o plano. Se tudo der certo, o Desejo Meu estreia em janeiro e terá uma periodicidade semanal, mas existe um porém. Para ele ir ao ar, o quadro só vai sair do papel se um patrocínio exclusivo for vendido. O departamento comercial da emissora já está no mercado para viabilizar a entrega. Diferentemente do que chegou a ser especulado, o Encontro segue normalmente na programação da Globo no ano que vem. 2 acordos publicitários já foram fechados e um deles é para o período do Big Brother 23, quando a atração será a primeira da grade da TV aberta a comentar os acontecimentos do dia anterior no reality show, o que deve ajudar na audiência. O Encontro está com uma média de 8 pontos de audiência na Grande São Paulo e é acima do que a Fátima Bernardes conseguiu nos últimos meses, que foram 7 pontos. A explicação passa pela aposta em assuntos factuais, como polêmicas policiais e a repercussão da novela que está na programação. Bom, isso aí nada mais é do que a Porta da Esperança, né? Estão resgatando o que foi a Porta da Esperança dentro da Globo. E a Globo, de uns tempos para cá, ela começou a popularizar a sua programação e está pegando a vertente que foi o SBT lá atrás, né? Porta da Esperança nitidamente aí esse quadro. É como eu falei para você, repito mais uma vez, eu repito aqui, já pode deixar aí para 2023. A Globo só tá com a Patrícia Poeta no ar porque é custoso tirar um programa da grade, tá? É custoso tirar um programa da grade, porque você vai ter que criar um novo formato, você vai ter que fazer aquele formato se popularizar, você vai ter que testar um apresentador, você vai ter que testar o formato, testar o quadro, e a Globo já se arrependeu do que ela fez com a Fernanda Gentil e com outros programas que ela tentou arriscar colocando o programa no ar, sem teste, sem ajuste, sem nada. Então, para a Globo é muito mais barato ela manter o Encontro, que já tem um conhecimento comercial, do que criar algo novo, né? Vamos para mais matéria? Vamos para mais assuntos para você aqui no Zapeando na TV. E a Justiça nega
a justiça nega pedido de Suzy Camacho para administrar a herança do marido. A Justiça do Estado de São Paulo negou o pedido de Suzy Camacho e de Beatriz Pontes Cury, enteada dela, de serem administradoras da herança de Farid Cury, morto em setembro. A viúva queria ser a inventariante de todos os bens do empresário e cuidar do espólio até o momento da partilha da herança. Como Suzy não tem uma boa relação com os 5 enteados, a ação foi reprovada. Na decisão emitida em 19 de outubro e que corre na primeira vara da família e sucessões, a juíza Eliane da Câmara Leite Ferreira nomeou um curador dativo, profissional neutro, sem relação com os herdeiros, para zelar pelos interesses dos que têm direito à herança. O site, mais uma vez, o site Notícias da TV, teve acesso ao documento em que é descrito que a decisão foi tomada para evitar tumulto processual. Quem ficou com a administração dos bens inventariados é a advogada Nádia Intacli Gifoli. É isso? A juíza destacou a briga pela herança entre os 5 filhos de Cury e a viúva como um empecilho para o andamento do caso. Os enteados acusam Suzy de ter se apropriado de 10 milhões de reais enquanto o empresário estava incapacitado. Abre aspas. Há um conflito interno permeando por questões financeiras entre os filhos do requerido e a exposta deste, razão pela qual a senhora Suzy não concorda que os enteados sejam curadores, fecha aspas, alega a defesa da atriz em um trecho do texto. O comentário foi rebatido na decisão, abre aspas, isso pode inferir a existência de dissenso entre os herdeiros com a possibilidade de inviabilização do processo, fecha aspas. Para Beatriz, a juíza afirmou que seu pedido para ser a administradora era inviável. A abertura, registro e cumprimento do testamento e do inventário foi solicitada. Os documentos necessários para a leitura do documento acontecerão na mesma vara, mas ainda não há data marcada. Isso será feito após a inventariante citar todos os membros descritos no espólio. Bom, nessa questão aí que nós estamos vendo, que nós estamos acompanhando, né? A dona Suzy Camacho, ela que tem, né, como eu posso dizer, esses problemas familiares, precisa primeiro resolver essas questões para depois pensar nessa divisão. É algo complicado, né? Quando envolve justiça, quando envolve todas essas regras e leis, é algo bastante complicado de se entender e de se resolver, né? Continuando com o nosso programa, a Jovem Pan, hein? E a Jovem Pan que dispensou os seus comentaristas logo após as eleições. Pegou de surpresa a rápida mudança de rumo editorial da Jovem Pan, logo após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente no domingo, né, dia 30 de outubro. As demissões começaram a acontecer no canal que havia se tornado o porta-voz oficial do bolsonarismo. Augusto Nunes, Guga Noblar, Guilherme Fiuza, Caio Coppola, Carla Secato, essa que foi garota propaganda dos programas do então presidente Bolsonaro, e o repórter Maicon Mendes estão entre os dispensados, mas a lista, ela continua, a lista é grande, viu? Apesar da audiência crescente, a Jovem Pan viu os anunciantes desaparecerem na medida que a corrida eleitoral se intensificava e a baixaria aumentava. O YouTube, rede na qual o grupo está entre as maiores audiências do mundo, era essencial para fechar as contas da empresa. Porém, com o aumento da pressão sobre o Google, que monetizava os sites,
e perfis da Jovem Pan no YouTube, a gigante da tecnologia colocou o pé no freio e as receitas começaram a cair. Com a derrota do então presidente Jair Bolsonaro, o prognóstico de lucros se tornou ainda pior. Procurada pela Coluna para comentar sobre as saídas dos jornalistas, a Jovem Pan diz que não irá comentar os motivos das demissões. Nesse caso, como nós podemos ver, como nós podemos acompanhar, a Jovem Pan, ela que vem numa crescente, né? A Jovem Pan que vem numa crescente com o seu jornalismo, ela tendo que dar um passo para trás, né? Para que ela possa se enquadrar na atual circunstância. É como eu sempre digo, uma emissora governantista, né? Ela precisa estar junto com o governo atual, ela precisa estar junto e alinhada com os assuntos do momento atual. Então, ela se viu na necessidade de dispensar esses profissionais por aquilo que poderia prejudicar lá na frente, né? Questão de verbas, questão de apoio, né? Então, preferiu fazer isso logo no início, antes de virar o ano, e com isso conseguir recuperar a receita, equilibrar na balança, né? São jornalistas bons, jornalistas que, independente de seus posicionamentos, são jornalistas bons e que futuramente, que em breve possam estar em outro veículo, em outra forma de se comunicar, de informar para o povo e a nação brasileira. Olha só, eu vou dar uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais programa no ar para você. Arquivo X é uma das séries de mistério mais famosas do mundo da televisão. Nela, acompanhamos os agentes especiais do FBI Fox Mulder e Dana Scully, que investigam os Arquivos X, aqueles casos não solucionados envolvendo fenômenos paranormais. Mulder acredita na existência de extraterrestres e em paranormalidade, enquanto Scully, uma médica cética, é designada para fazer análises científicas das descobertas e propor alternativas racionais ao seu trabalho. A ideia para produzir a série veio de uma pesquisa em que apontava que mais de 3 milhões de americanos já tinham sido abduzidos por extraterrestres. O produtor pensou então em escrever algo sobre uma agência que investigava estes casos, e assim surgiu Arquivo X. ISTV Heróis. Só na faixa Super-Heróis você confere os melhores super-heróis dos anos 80 e 90. Desperte o seu herói interior e venha reviver essas histórias nostálgicas aqui na ISTV. O seu herói favorito está somente aqui, na ISTV. Você sabia? Criado por William Hanna e Joseph Barbera, a animação que retrata o cotidiano de uma família de classe média da Idade da Pedra, os Flintstones, teve sua primeira aparição no dia 30 de setembro de 1960. E apenas um ano depois, foi a primeira animação a ser indicada ao Emmy de melhor série cômica. Os primeiros episódios eram em preto e branco e ao longo dos anos ganharam cores. Inicialmente, o desenho era voltado para o público adulto e somente na terceira temporada, após o nascimento de Pedrita, que os episódios passaram a ser para toda a família. Os Flintstones tiveram 166 episódios que foram divididos em 6 temporadas, levando a ser o primeiro desenho a ficar mais tempo sendo exibido continuamente na televisão e sendo este fenômeno que você pode conferir nas manhãs da ISTV Kids. ISTV Play. Só ISTV Play tem o clássico dos clássicos. Bateu aquela saudade de ver aquele filme de quando você era criança? Quer lembrar nas melhores séries da sua época? Só no ISTV Play você tem acesso a esse conteúdo e muitos outros. Assine já por R$ 4,99 ao mês, sendo que os 7 primeiros dias são de graça.
A série A Feiticeira, que mostra Samantha, a protagonista, e um homem mortal comum vivendo uma típica história de um casal suburbano americano, é uma das mais aplaudidas e consagradas de todos os tempos. A série se tornou a segunda atração mais vista nos Estados Unidos em seu ano de estreia e a mais longa série televisiva com temática sobrenatural durante os anos 70. Os feitiços de Samantha não usavam efeitos especiais. É claro, a tecnologia era limitada para uma série da década de 60. A maioria das magias da protagonista eram realizadas de forma manual, com a ajuda de assistentes de palco. E não podemos deixar de esquecer da famosa mexidinha do nariz, que se tornou marca registrada da personagem protagonista. Se você quiser se encantar e se deixar enfeitiçar por essa história, acompanhe a programação da YesTV. YesTV Ação! Aperte os cintos que a ação vai começar! Confira os filmes de ação da sua época na TV dos clássicos. Com muita velocidade, adrenalina e muita, mas muita explosão. O melhor conteúdo é só aqui na YesTV. Olha só, voltando com mais programa no ar para você, voltando com mais conteúdo para você aqui na nossa YesTV, o canal dos clássicos para você. Quero lembrar que você pode entrar nas nossas redes sociais no @YesTV Digital, lá pelo @YesTV Digital. Você pode aproveitar, assistir os programas anteriores, assistir a esse programa, assistir aos melhores conteúdos que você procura sobre clássicos, para você que procura sobre conteúdos da YesTV, então não perca tempo, é só você chegar lá no @YesTV Digital, mira o seu celular no nosso QR Code, vai aparecer Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tudo isso para que você possa compartilhar, se inscrever, comentar. Eu sempre tô olhando aqui nas nossas redes sociais para que você consiga aproveitar e participar com a gente, tá bom? Não perca tempo! O melhor para você tá aqui na tela da YesTV e nós continuamos aqui com o nosso Zapeando na TV. Lembra que eu disse que a Band, né, a CBF, perderia muito tirando o futebol feminino da Band indo para Globo? Olha só essa notícia. O futebol feminino que perdeu, né, as transmissões, a Band perdeu as transmissões do Brasileirão Feminino e foi para a Globo a partir de 2023. Já causa polêmica no mercado de mídia esportiva. A emissora só vai transmitir 6 jogos da principal liga de futebol com mulheres do país no ano que vem. É uma diminuição de 71% no número de partidas em relação ao que a Band, antiga detentora dos direitos, fazia até a última temporada encerrada em setembro. Em 2019 e 2022, a Band mostrou 21 partidas por ano em TV aberta. Era transmitido um jogo por rodada na primeira fase, em que todos os times se enfrentavam em um turno único. Os 8 melhores se classificavam para o mata-mata, disputando em formato de ida e volta até a final. A emissora do Morumbi exibia tudo nas tardes de sábado, preferencialmente. Finais foram mostradas no horário nobre, vale lembrar. A Globo, no entanto, vai deixar toda a primeira fase exclusiva na Sport TV. Na TV aberta serão apenas 6 jogos, todos da fase final, com exibição dentro do Esporte Espetacular entre os meses de setembro e outubro. A informação consta no plano comercial do campeonato, divulgado a anunciantes, e a qual o Notícias da TV, o site Notícias da TV, teve acesso. A grande maioria das transmissões vai ter Renata Silveira e Natália Lara, narradoras da Globo, no comando, além dos comentários de Ana Thaís Matos e Renata Mendonça. O caso tem provocado polêmica, principalmente na Band. A emissora do Morumbi soube da informação e ficou inconformada, porque tentou a renovação dos direitos do Brasileirão sem ter a exclusividade, mas a CBF, Confederação Brasileira de Futebol,
decidiu fechar com a líder de audiência. O Brasileirão Feminino já estava no radar da Globo havia algum tempo. Nos últimos anos, a emissora aumentou a participação feminina nas transmissões de futebol em geral. Adquirir a principal competição nacional da modalidade era neste contexto. Além do Brasileirão Feminino, a Globo vai mostrar a Supercopa Feminina e a Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer na Austrália e na Nova Zelândia, com jogos na faixa da madrugada e da manhã. Gente, quando eu falo para vocês que a Globo compra produtos para deixar engavetado, para que outra pessoa não tenha, é por causa disso. A Globo, ela tirou os direitos, lembra, do UFC, da Rede TV, e não transmitiu como deveria ser, como a Rede TV transmitia. Tirou agora o futebol, a Libertadores tirou novamente do SBT e não vai dar o mesmo tratamento que o SBT estava dando. E agora ela tirou o campeonato feminino da Band e, como pode ver, ela não vai fazer como a Band vinha fazendo. E com isso, né, gera aquela revolta, gera aquela... porque é nítido o interesse financeiro. Nunca foi para melhorar e valorizar o futebol feminino, nunca foi. Sempre foi interesse financeiro. Sempre foi isso. Ah, mas apoia o futebol feminino? Não. Apoio sem dinheiro não é apoio. Apoio sem lucro não é apoio. E a Band, com filmes e séries, isso mesmo, Léo. Isso mesmo. Ela comprou o Chaves para deixar jogado no Multishow justamente por causa disso. É isso mesmo, Léo. Ela faz isso, mas isso é uma prática da Globo de muitos anos. Essa sua criação é assim. Ou seja, ela viu aquele pacote dando certo, ela pega aquele pacote para ter exclusividade. Futebol feminino, né, bombou na Copa. Bombou não, porque as meninas, salve as mulheres, Maria. Cadê o apoio que estava tendo? Se o público não vai assistir... exatamente. É que o Léo tá aqui falando no meu ouvido sobre a Rede TV com a NFL, como o Léo fala. Bom, que a Band consiga reverter essa situação e volte o futebol feminino para casa que sempre apoiou e valorizou o futebol feminino, né? Que sempre valorizou e apoiou o que é de fato, o que é real. Isso que é legal. A Globo vai ser mais um produto só. O que vale mais? O apoio, o incentivo ou o financeiro? Né? Gente, olha só, a gente fala dos streamings, né? A gente fala dos streamings aqui no nosso programa e a Rede TV, ela vem se preparando para lançar o seu próprio streaming, né? Como de praxe, sempre a menor, sempre a última a se apresentar, a Rede TV vem prometendo, né, em breve trazer para o mercado brasileiro mais um serviço de streaming. A Rede TV, em parceria com a Magnite, plataforma independente de venda de publicidade programática Omnichannel, pretende criar o seu próprio aplicativo para dispositivos móveis e TVs conectadas, que será o Rede TV Go. Inicialmente, a plataforma contará com a programação ao vivo do canal e depois ela terá conteúdos on demand, abre aspas. A ideia é fazermos mais um ponto de contato com o telespectador, trazendo os conteúdos ao vivo, toda a grade, e vamos ter conteúdos de todo o legado da TV, fecha aspas, diz Daniele Barros, Value Creation Manager, né, da emissora. De acordo com Salomão Batista Rodrigues Júnior, vice-presidente de vendas da Latam, da Magnite, e o streaming também terá a transmissão dos jogos da NFL, uma das emissoras que tem o direito no Brasil até 2025. Salomão afirma que a disponibilidade da Rede TV Go irá começar pelo sistema operacional da iOS e do Android, dos aparelhos móveis, e depois será lançado gradualmente para Smart TVs. Abre aspas. Começamos pelo sistema Tizen da Samsung e depois seguimos com WebOS da LG e por aí vamos seguindo uma sequência de lançamentos nas diferentes plataformas e sistemas operacionais, fecha aspas. Comenta Rafael Palares,
Manager da Magnite para a América Latina. Atualmente, os conteúdos da Rede TV podem ser assistidos pela Pluto TV ou através do canal da emissora no YouTube. No entanto, Palares explica que a plataforma engessa a relação das emissoras com a sua audiência. Abre aspas. Com essa parceria, criamos um modelo na qual desenvolvemos o app para que esses produtores de conteúdo permitimos com que eles sejam donos da relação com o seu usuário. Fecha aspas, enfatiza nessa nota. Assim como tem feito várias plataformas de streaming, a Rede TV Go também terá inserção de anúncios no meio do conteúdo, que será gerenciados pela própria Magnite. Abre aspas, estamos criando um produto para eles e vamos ser a infraestrutura por trás, mas eles têm a equipe de vendas deles, que vender projetos do mesmo jeito que vendem para a TV, só que de uma forma mais dinâmica, fecha aspas, salienta o VP das vendas da Latam de empresas. Gente, a Rede TV, ela que é a menor das emissoras abertas, né? Ela que é a menor das emissoras abertas, ela vai trazer toda a sua programação. Aquilo que a gente vê no YouTube, agora vai poder ver no streaming da Rede TV Go. O que acontece? A Rede TV, ela tem uma precariedade na questão de produções. Vai montar um streaming, vai gerar buchicho do conteúdo que vai ter no streaming. Como a Band, o SBT, todos os streamings estão trazendo filmes de produtoras menores, produtoras independentes, a Rede TV provavelmente vai vir nesse mesmo filão, né? Vai ser bom para colocar o seu conteúdo on demand, será essencial também se ela trouxer os seus programas anteriores, que são bom à beça, se você for parar para pensar, parar para analisar, os programas da Rede TV antes dessa reestrutura eram muito bons mesmo. Só que aí vai a questão de direitos autorais. E aí, Rede TV? Vai investir, né? Vai investir em filmes de produtoras independentes? É isso que a gente precisa. Nos streamings de TV aberta, não adianta só você montar esse streaming, né, com conteúdo que já vem pronto do YouTube, porque vai acabar ficando 6 por meia dúzia. É uma plataforma gratuita? Sim. Porém, pensa melhor em como produzir essa ligação on demand com o seu público. A Bandeirantes lançou o Band Play, está reestruturando o Band Play para poder dar um valor maior no seu produto. É isso que o streaming de TV aberta precisa. Trazer o conteúdo antigo para a geração que está acompanhando. Não é só pegar e colocar o programa que está no ar. Não, tem que trazer o seu arquivo. O povo de TV aberta quer saber do arquivo. O povo de TV aberta é nostálgico. E é isso que o público espera, é isso que o público procura. Então, boa sorte para a Rede TV nessa empreitada do streaming. A Rede TV, para quem não sabe, o Marcelo de Carvalho junto com a Milka D'Alevo, eles que eram responsáveis pelo 0900 lá nos anos 90. Então essa questão de tecnologia, eles entendem. Só que é preciso investir ainda mais. E vamos continuar com o nosso programa para você, continuando agora, trazendo uma pancadaria que rolou num podcast sobre a Fazenda. É isso mesmo, após Rosiane Pinheiro jogar água na cara de Ingrid O'Hara durante um podcast que aconteceu no último dia 1º de novembro, o clima teria esquentado ainda mais nos bastidores da Record. As duas ex-participantes da Fazenda 14 teriam protagonizado uma pancadaria no estúdio, com tentativa de agressão e até uma parte do cenário que foi usada como ameaça. As duas rivais do reality participaram do Link Podcast, produzido na Record, ao lado do Bruno Tálamo, e apresentado pelo Felipe Campos. Os três foram entrevistados por Felipe Campos. Mas o caldo começou a entornar quando a ex-MTV foi perguntada sobre um desentendimento com a dançarina durante uma entrada ao vivo em A Fazenda. A situação rapidamente saiu do controle e Rosiane não gostou de ser interrompida pela rival.
Eu falo o que eu quiser, não na hora que eu quiser. Eu falo o que eu quiser, na hora que eu quiser. Fecha aspas, gritou a dançarina. Abre aspas, é questão de educação. Você não fala, eu vou terminar de falar. Você vai me bater? Posso terminar de falar? Questionou Ingrid. Abre aspas de novo. Depende da situação, querida. Fecha aspas, respondeu a ex-integrante do grupo de Deolane Bezerra. Tentando manter a calma, Ingrid continuou sentada enquanto Rosiane se levantou e aumentou o tom da voz. Abre aspas. O que é isso? Você está me ameaçando? Eu vou terminar de falar. Fecha aspas, reclamou a ex-MTV. Aí depois disso, Rosiane Pinheiro jogou água na cara da Ingrid e eu trouxe esse VT pra você. Olha só. Fingir que vai me cortar. Peraí que eu tô falando. Pra você falar o que você quiser. Mas eu falo o que eu quiser na hora que eu quiser. Questão de educação. Espera só um pouquinho. Não fala. Espera só um Eu vou pouquinho. terminar de falar. Você está ao vivo comigo. Você não tá pelo telefone, não. Rose, senta aqui. Você que pediu pra me ligar. Você não está no telefone. Você agora tá pessoalmente. Você vai me bater? Você vai me bater? Posso terminar de Depende da falar? sua ação, querida. Posso? Não, vai bater não, vai bater não. Depende da sua Isso, ação. tá me ameaçando! Tá me ameaçando! Rose, deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Vou terminar de falar. Se fazer de boa. Lá vai a bunda passeando pela feira, vai conduzir. Ei! O que mais falta, hein? O que mais falta dessa fazenda? É briga, é confusão, é discussão e isso daí o Carelli está se alimentando. Porém não alimenta a audiência do programa, né? Ele está se alimentando com isso, ele está trazendo sempre esses conteúdos quentes que na cabeça dele vai render, está rendendo nas redes sociais. Isso a gente pode mostrar e comprovar sempre. Mas lembrando que o público das redes sociais não é o mesmo público da TV aberta. E isso é preciso entender, isso é preciso comprovar cada dia mais. Nessa questão, é o barraco formado. É o barraco formado. Infelizmente, você confere isso aqui no programa. Peço desculpas para você que está nos assistindo e não tem esse hábito de assistir esse tipo de conteúdo. A gente pede desculpa, mas aconteceu e a gente tem que trazer. Então, como eu sempre falo, a Fazenda perdeu o seu norte. A Fazenda que teve um respiro com o Marcos Mion, porque senão ela não existiria mais, ela vai perder esse respiro. Ela já perdeu esse respiro na audiência. Ela está dando 7 pontos de audiência. Antes ela dava 12, 14, hoje dá 7. Né? Graças a esse barraco, graças à confusão. E o Carelli parece que não entendeu ainda. Ou entendeu e está se fazendo de desentendido. Né? É característica do Carelli isso. É característica do Carelli de querer ser o diferentão da Globo. De querer fazer o que a Globo não fez. É o jeito Carelli de apresentar. Né? Infelizmente a Fazenda vai perdendo. E aí vai perdendo. Ah, Lohan, mas por que você não fala da Fazenda no programa, Lohan? Eu não falo da Fazenda no programa porque não tem o que ser falado. Toda semana é isso, é briga, é confusão, é gritaria e não tá rodando o programa, não tá rodando o jogo. E aí acaba, eu não vou trazer um conteúdo para você que nos assiste, uma falta de conteúdo na verdade, né? Porque olha aí, o Felipe Campos que foi contratado para fazer um podcast não consegue fazer um podcast porque uma das participantes só grita, só julga, só agride e ainda termina lá jogando água. Feio, né? Feio. Olha só, continuando para você, olha quanta notícia, eu tô olhando aqui, rapaz, estão me perguntando o que vai acontecer, agora que mudou o presidente, o governador, o que vai acontecer com as emissoras estatais, né? E aí o Flávio Rico, ele colocou justamente sobre isso, na sua coluna, brilhantemente, né, a coluna do Flávio Rico, que há uma expectativa em torno de como poderá e o que poderá acontecer com a TV Cultura após a eleição do Tarcísio de Freitas para governador em São Paulo. A princípio não vai acontecer nada, já porque a Fundação Padre Anchieta, gestora de suas emissoras de rádio e TV, tem como presidente José Roberto Maluf, reeleito por mais 3 anos, em abril do ano passado. O mesmo não se pode afirmar da TV Brasil, que é uma televisão pública do Poder Executivo brasileiro. É de se esperar que mudanças venham a ocorrer a partir do começo do próximo ano.
Isso é fato, isso é nítido, né? Nessa questão, o que acontece? A TV Cultura e a TV Brasil, elas são geridas através de incentivo do governo, né? Uma do governo do estado e outra do governo federal. O que foi feito na gestão passada tem a expectativa de que mude. Não importa se deu certo, se não deu, a expectativa é que mude, né? Agora vamos ver aí a TV Brasil, que está veiculando novela, né? 3 milhões de reais, Léo, o pacote de novela. 10 Mandamentos, essas novelas que estão sendo reprisadas dos caras da Record, 3 milhões de reais, né? Agora é ver o que vai acontecer. Se vai fechar o caixa, se vai continuar transmitindo, né? Tem profissionais, a gente preza pelos profissionais que lá estão, bons profissionais que lá estão, né? Que o que acontecer não prejudique o que vem sendo feito. Por ideologia, que isso que é o pior, né? Que a ideologia política não interrompa e não prejudique o que está sendo feito. Que nós possamos ter emissoras cada vez mais fortes. Igual a TV Cultura, que mostrou na gestão do Maluf, né, do José Roberto Maluf, já mostrou o quanto ela é importante e pode se tornar competitiva. Ela mostrou com essas séries da Independência, com outras programações, como ficou a programação. Isso daí que se torna necessário. Viu, seu Tarcísio? Vamos prezar e priorizar o que vem sendo feito. A TV Cultura ela tem uma linda história na TV brasileira e que isso possa ser mantido e preservado. Vamos continuar agora. Novo filme de Paulo Gustavo. O novo filme de Paulo Gustavo já tem data para estreia, hein? É isso mesmo. Paulo Gustavo, que faleceu no ano passado, né? Deixou um filme, documentário pronto e ele já tem data para estreia. O último projeto de Paulo Gustavo, o filme Filho da Mãe, estreará no Prime Video no dia 16 de dezembro. Assinado pela diretora Suzana Garcia, o documentário conta com imagens inéditas da vida pessoal do comediante e mostrará os bastidores da última turnê que ele fez, um show musical com a mãe, Déia Lúcia. Abre aspas, essa turnê é maravilhosa e está sendo super importante para mim e para a minha história. Agradecer a minha mãe, os amigos, por todo mundo que passou pela minha vida. Tá tudo aqui, ó, fecha aspas, disse Gustavo no trailer do longa que foi divulgado pela plataforma de streaming na última quinta-feira, dia 27. O projeto foi anunciado pela companhia da Amazon em junho. Na ocasião, a chefe de conteúdo original brasileiro do Amazon Studios, Malu Miranda, adiantou o que o público pode esperar desse trabalho. Abre aspas. O filme será uma jornada muito emocionante, mas também muito engraçada, assim como a vida e a obra de Paulo Gustavo. Algo que a todos os brasileiros e fãs ao redor do mundo terão o prazer de assistir. Gente, o que falar de Paulo Gustavo? Paulo Gustavo, quando em vida, eu não vi ninguém falando nada sobre Paulo Gustavo. Já viu isso aí, Léo? É impressionante como em vida ninguém falava, ninguém exaltava, ninguém batia palma sobre Paulo Gustavo. E nessa questão é algo de se surpreender, né? É algo de ver como que e como se comporta o telespectador. Eu não estou aqui desconsiderando a obra de Paulo Gustavo, não estou aqui desconsiderando quem foi Paulo Gustavo, porém eu acho que fizeram um a mais, um auê maior, dando nome de rua, isso e aquilo. Ok. Que esse filme possa ser um sucesso, que esse filme possa retratar aquilo que querem retratar, o que tiver mais que retratar. Mas Paulo Gustavo, ele fez, né? A comoção maior foi da forma que ele faleceu, mas eu nunca vi falarem sobre a obra dele como falam agora. Depois que morre, todo mundo vira astro, estrela, todo mundo vira o famosão, né? E para
Depois a gente conversa, Léo. Para encerrar o nosso programa de hoje, eu tenho aqui para você, a Globo criou. Lembra que eu falei para vocês dessa prioridade da Globo de colocar núcleo negro e ter alguém para cuidar disso dentro das suas novelas e produções? Então, a Globo criou uma diretoria de diversidade, né, com a meta ousada para banir casos de racismo e assédio. A Globo anunciou que contará com uma diretora de diversidade e inovação em conteúdo dentro dos seus estúdios. A medida foi anunciada nesta quarta-feira, na última quarta-feira, após a emissora protagonizar denúncias de racismo e assédio. A nova área transversal da empresa nasce com uma meta ousada: proporcionar com que todas as comunidades estejam presentes nas telas da companhia. Abre aspas, alinhados aos compromissos assumidos pela Agenda ESG, Governança Ambiental, Social e Corporativa da Globo, especialmente aos relacionados ao impacto social dos conteúdos e ao da promoção da diversidade e da inclusão nos conteúdos e nas equipes, os estúdios Globo criaram uma diretoria transversal a todas as demais e também subordinada a Ricardo Washington. Fecha aspas, explicou a emissora em comunicado enviado à imprensa. Abre aspas novamente. Ela será responsável por diversificar, representar e incluir todas as comunidades nas telas e nos times do entretenimento. Fecha aspas, diz a nota. A área será liderada pela Samantha Almeida, que atuava como diretora de criação de conteúdo. A executiva terá a missão de fomentar a inovação dos formatos e linguagens, a criação e produção de conteúdos digitais, de entretenimento e a gestão das redes sociais de conteúdos produzidos nos estúdios a partir da estratégia dos produtos. Fecha aspas. O Washington segue como líder dos estúdios Globo e nessa nova estrutura os gêneros são comandados por José Vilamirim, da dramaturgia, Boninho na parte de variedades e reality shows, Mariano Boni com variedades e pauta e Raoni Carneiro no comando do núcleo de projetos especiais de canais pagos. Gente, é muito importante que isso possa existir, acontecer e dar resultado. Porque dentro da própria Globo, núcleo de novelas já foram denunciados, núcleo de novelas que tem um núcleo negro, que mostrava escravidão, já foi denunciado sobre racismo. O próprio negro praticando racismo com outros negros. Já foi divulgado isso. Assédios que estavam acontecendo. Então é preciso que tenha alguém ali dentro, não posso nem dizer radical, porque radical é uma palavra muito forte, mas que seja atuante. Que não tenha essa questão, é meu amigo, deixa quieto. Alguém rígido, Léo, isso? Alguém mais rígido? Alguém mais atuante, que possa chegar e falar assim, não é meu amigo, mas eu vou tratar do mesmo jeito que eu trataria um amigo. Não vou 2 pesos, 2 medidas. Não vou passar a mão em um e agredir o outro. Não, eu tenho que ser igual. Precisa entrar alguém assim lá dentro. Porque a gente viu que casos, depois que falaram, não, vamos fazer um humor mais sofisticado. Vamos pegar o politicamente correto. Mostrou que não deu certo. Quem pregou o politicamente correto conseguiu fazer igual ou pior do que aquilo que eles criticavam lá atrás. Veja o caso do Márcio Smelling, por exemplo. Então, boa sorte para a Samantha, que ela consiga ser firme e rígida com tudo e não só com os seus. Boa sorte para a Samantha. Gente, quero agradecer mais um programa junto com vocês aqui na ISTV. Uma ótima tarde para você que me assiste, para você que me acompanha. Um beijo, fica com Deus e não esquece, amanhã nós estamos de volta e também as nossas redes sociais. Entra lá no @ISTV Digital, tem muito mais conteúdo para você. Tchau, tchau!